Em um mundo cheio de mistérios, onde supostos gigantes andavam pela terra, pessoas viviam mais de 100 anos, criaturas que hoje não existem mais, e um estilo de vida desconhecido. Esta foi a época antes do dilúvio, que com certeza ainda causa curiosidade em muita gente. Nos primeiros capítulos de Gênesis, a Bíblia já relata o período antediluviano, um período onde as pessoas estavam evoluindo e alcançando realizações grandiosas, mas da mesma forma que a evolução chegava, também criou-se uma cultura de pecado que com certeza foi um dos fatores que mais marcaram na época. Fique comigo, que neste vídeo vamos ver o que a Bíblia diz sobre como era a vida antes do dilúvio. Tudo começa quando a primeira família existente antediluviana é expulsa do Jardim do Éden. Após isso, Adão e Eva se estabeleceram e formaram sua família. Tiveram vários filhos. O primeiro filho do casal foi Caim, que mais tarde se torna também o primeiro assassino, após matar covardemente seu irmão Abel. Após Caim ter cometido este terrível pecado, ele recebeu um sinal de Deus. E então, na terra da noite, Caim construiu a cidade chamada Enoque, a qual foi dada o nome de seu primeiro filho. Ao contrário do que teorias explicam, a Bíblia diz claramente que o homem foi criado por Deus como um ser racional. Isso quer dizer que, apesar do homem alcançar a evolução intelectual, adquirindo conhecimento, na Escritura não aconteceu um processo evolutivo, conforme cientificamente é defendido por algumas teorias. Quando olhamos para os relatos bíblicos, fica muito claro como era a vida antes do dilúvio. Como já havíamos falado anteriormente, Caim foi o primeiro humano a nascer na terra. O mesmo se desenvolveu e adquiriu conhecimento suficiente para construir uma cidade, e sua descendência foi responsável por grandes criações. Na época, a população aprendeu a se habilitar em tendas, criar rebanhos de gado. Desenvolveram o uso de instrumentos musicais e criar ferramentas com ferro e cobre. E assim, a evolução e conhecimento chegaram no tempo de Noé, onde a Bíblia nos mostra que o homem já tinha a capacidade e os recursos necessários para construir a grande arca. Isso significa que o mundo antes do dilúvio já existia um forte desenvolvimento cultural e tecnológico. Mas a pergunta que fica é: quanto tempo durou o período pré-diluviano? Infelizmente, as Escrituras não explicam quanto tempo durou, mas alguns estudiosos dizem que foi entre a criação e o dilúvio, e que pode ter sido muito maior do que todo o resto da história da Bíblia. Mas até hoje, infelizmente, ninguém ainda conseguiu datar esse período. Na verdade, esses dados cronológicos nem é o mais importante, segundo a genealogia bíblica. O interesse está no estabelecimento das linhagens. Acredita-se que algumas listas genealógicas deixam lacunas intencionais para dar prioridade aos indivíduos que tiveram alguma relevância na história bíblica. Nesta lista, quando é dito que um indivíduo gerou o outro, significa que o primeiro é o ancestral do segundo, mas não necessariamente seu pai. Baseado nesta lista, especialistas entendem que o desenvolvimento conhecido pelo homem possivelmente tinha a ver com a longevidade das pessoas naquela época. Nesta época se falava somente um idioma, assim se tornando um melhor entendimento de todos quando se comunicavam. E também Deus permitiu que as pessoas vivessem centenas de anos. Esses dois fatores com certeza foram fundamentais para o desenvolvimento naquele período. Mas o que de fato marcou o período antes do dilúvio, com certeza foi o pecado. As Escrituras dizem que o estilo de vida que Caim rapidamente se espalhou pelo mundo. Um exemplo foi seu descendente Lameque, que adotou a poligamia, além de ter sido um duplo homicida, na qual se orgulhava de suas crueldades. Gênesis capítulo 4, versículo 18, 24. Caim, além de não se arrepender de ter matado seu irmão, como também achou injusto o castigo divino. Em Gênesis capítulo, a Bíblia diz que filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. Em outras palavras, anjos caídos tiveram relações com mulheres da terra. O entendimento que mais se adapta ao texto bíblico é aquele que diz que essa mistura se tratou da degradação humana gerada pelo vínculo entre pessoas impiedosas com pessoas santas. E assim, ligeiramente, a impiedade dominou toda a sociedade. Então isso nos mostra que naquele período a genealogia piedosa de Sete foi o ramo da humanidade que preservou o entendimento de Deus, mas depois de um certo período a linhagem se misturou com os ímpios de Caim.
e assim atingiu o limite inaceitável da decadência espiritual. Em meio a essa mistura apareceram os Néfens, conhecidos como os homens destemidos. Mas no período antes do dilúvio também existia pessoas fiéis a Deus como Abel, o primeiro mártir que sempre foi lembrado como uma referência de fé no período do Novo Testamento. Também temos Enoque, o homem que andou com Deus. Devido à sua obediência e fé, foi transladado para não ver a morte. Neste período também nasceu Noé, que se desenvolveu como homem. Mas foi a rara exceção de uma pessoa que continuou seguindo a Deus. Sua família foi a única preservada quando Deus considerou inaceitável o cenário de perversão generalizada, e assim chegando ao fim com a distribuição da ira de Deus e a aniquilação da terra. A crueldade chegou a um nível tão grande que o escritor bíblico documenta a insatisfação de Deus com a humanidade, por meio da figura do arrependimento, dizendo que Deus havia se arrependido de ter criado o homem. Então nosso Senhor Jesus Cristo disse: nos últimos dias da nova era, a forma de vida pré-diluviana vai se repetir. Cada pessoa viverá segundo sua própria vontade e desejos, mas todos estarão ocupados demais para o chamado de Deus ao arrependimento. Isso quer dizer que as pessoas só irão ver a realidade quando o juízo de Deus for lançado, sem chance de alguém voltar atrás. E aqui chegamos ao fim de mais um vídeo. Deixem nos comentários se vocês acham que o modo de viver hoje está igual ao do período pré-diluviano. E não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar. Até a próxima. Fiquem com Deus.